Seguindo aqui no nosso Jornal Integração, como a gente havia anunciado, hoje a gente conversa ao vivo aqui no nosso Jornal Integração com a prefeita Iris Maria, lá do município de Apuiarés. Nós já estamos com conexão devidamente estabelecida. Prefeita Iris, mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal Integração, Atitude FM. Tudo bem? Olá, Clésio Marques, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Integração, todos que fazem a Rádio Atitude em Itapajé. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de conversar com vocês, chegando aí no final de mais um ano e poder, a partir desse espaço de comunicação, da audiência que essa rádio tem, que o Jornal Integração tem, poder, de fato, trazer a minha mensagem, né, e trazer aí presente ações do governo que foram desenvolvidas nesse ano de 2023. Então, estou à disposição e muito feliz pelo convite feito por você para que pudéssemos hoje nos encontrar aqui e conversar um pouco. Muito bem. Prefeita, antes da gente entrar aqui no balanço, numa avaliação desse ano de 2023, né, nessa reta final de ano, mas teve uma situação que afetou não somente o município de Apuiarés, mas outros municípios aqui da nossa região também, que é com relação ao polo calçadista da empresa Paquetá. Né, a empresa passa por dificuldades, enfim, e essa situação acabou gerando, né, um impacto negativo nos municípios aqui da nossa região. Como é que está essa situação hoje aí no município de Apuiarés? O polo que funcionava aí fechou totalmente? Como é que está a ação do governo no sentido, a gente sabe das dificuldades, mas no sentido de conseguir viabilizar, né, novos postos de trabalho, novas indústrias aí para o município? Perfeito, Clésio. Até agradeço por você trazer essa situação, né? Porque me dá a oportunidade também de colocar o que a gente vem fazendo. Antes, só abraçar aqui a população apuiarense, que certamente está acompanhando essa entrevista, tanto pelo rádio, porque a rádio acaba tendo alcance também em alguns locais aqui em Apuiarés, mas também pelas redes sociais. Então, fiquem conosco também para acompanhar toda a entrevista. Então, Clésio, o polo aqui de Apuiarés, né, que havia da Paquetá, fechou, como em todos os outros municípios. Na verdade, essa empresa ela vem em recuperação judicial desde 2017. Esse ano nós tivemos, né, em um momento lá junto ao governo do estado, representado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Salmito, em que foi já construído algo com o governo do estado para ajudar essa empresa digamos assim, a se reerguer minimamente para que não houvesse essas demissões. E aí o governo do estado fez a antecipação de várias parcelas, inclusive, que são devidas, no sentido da empresa, de fato, buscar se reerguer, mas, infelizmente, isso não aconteceu, né? Eles mantiveram o pagamento dos trabalhadores até o mês de novembro, mesmo os trabalhadores estando em casa, colocando de que retornariam às atividades dele no mês de dezembro. No período em que era para eles retornar, eles acabaram fazendo a demissão de todos os trabalhadores. Qual tem sido a minha postura desde então? A primeira coisa é fazer diálogo com vários outros empresários no sentido de buscar outros que queiram investir aqui em Apuiarés. Em outras unidades, né, onde existia a Paquetá, acabou sendo assim, facilitando um pouco mais pela quantidade de trabalhadores que tinham, né? A Itapajé, inclusive, é uma das maiores unidades. Quando eu converso, né, cheguei a conversar já com algumas pessoas, eles colocam assim, mas é um polo pequeno. Aqui, na verdade, era uma espécie de filial do polo que tem em Pentecoste. Então, para Apuiarés faz uma diferença enorme, são quase 300 trabalhadores que estão hoje desempregados. Mas para alguém chegar e investir, quando diz assim, são 300 trabalhadores, é uma unidade, né, pequena e tal, para muitos não tem assim não se torna tão atraente. Mas eu venho fazendo, dialogando, já dialoguei com alguns outros empresários da mesma área calçadista, mas também de outras áreas, porque a minha preocupação é, de fato, a garantia dos empregos. E hoje a gente tem uma mão de obra que está pronta. No caso de ser alguma outra empresa, né, que queira trabalhar, que trabalhe, que já atue nessa área calçadista, hoje a gente tem uma mão de obra pronta em Apuiarés. E aí, para além disso, enquanto eu faço esses diálogos, inclusive já procurei a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará para ver como é que fica, porque a empresa e nós, prefeitos dos municípios, assinamos como testemunhas um termo de compromisso, o acordo que foi firmado da Paquetá com o governo do Estado.
quanto a essa antecipação das parcelas, de que eles não demitiriam ninguém, de que eles retomariam as atividades. Então, assim, eles receberam recursos do governo do Estado. E como é que vai ficar essa situação? Então, já busquei também uma agenda com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não foi mais possível esse ano, por conta da proximidade do final do ano, mas ficou, de fato, para janeiro. E aí, enquanto isso, eu disponibilizei a assessoria jurídica, disponibilizei 2 advogadas, né, que hoje têm essa relação, esse vínculo com a prefeitura, para os trabalhadores. Eu confesso que, assim, o que essa empresa vem fazendo com os trabalhadores é um tanto desumano, Clésio, sabe? Lamentavelmente, todos os trabalhadores vão precisar entrar com ação judicial para tentar, de fato... Só lhe interrompendo, prefeita, é uma postura que a gente sabe da importância, eu até comentei isso em outros momentos, a importância ao longo desses anos no desenvolvimento dessa nossa região que esse polo, essa empresa tem. Esse legado, ele é inegável. Mas essa situação de momento acaba manchando um pouquinho essa história importante e positiva dessa empresa nessa nossa região, né? É verdade, Clésio, viu? Porque, na verdade, a gente não acreditava que eles fossem dar um tratamento desse que está sendo dado para os trabalhadores, sabe? São trabalhadores que têm vínculo de anos, de muitos anos com a empresa, e eles estão, assim, dando um tratamento um tanto desumano. Então, eu coloquei as advogados à disposição dos trabalhadores. Então, tem várias ações já sendo, né, orientações sendo passadas para esses trabalhadores, no sentido de dar, assim, o mínimo que a gente pode. Mas a busca, de fato, né, nós solicitamos, olha, para você ter uma ideia, Cláudia, até hoje não houve nenhum comunicado oficial da empresa para com a Prefeitura Municipal de Apuiarés. Porque eles funcionavam, o polo, em um espaço que foi cedido pela Prefeitura para eles funcionarem. E aí eles encerram as atividades e não faz sequer um comunicado. Somos nós que estamos buscando. Diante desse não comunicado deles, eu oficializei semana passada para que eles nos devolvam o prédio, desocupem então. Até porque eu estou fazendo diálogos com outros empresários e de repente a gente consegue alguém que queira acolher essa mão de obra, né, diante dessa minha preocupação de fato de manter os empregos, a gente precisa do espaço. Então, assim, infelizmente, né, eles têm esse legado que não apaga. Foram extremamente importantes na questão desses empregos durante esse período todo em que eles atuaram nesses municípios, mas eles estão, digamos assim, encerrando esse ciclo e deixando algo, assim, né, uma imagem um tanto ruim, né, para nós hoje que somos gestores desses municípios, mas também para com os trabalhadores. Muito bem, essa é até uma próxima pergunta que eu iria lhe fazer. Havendo essa viabilidade, conseguindo firmar uma nova parceria, o município é dotado de estrutura para conseguir abrigar um outro polo, prefeita? Sim, nós temos hoje esse espaço que já era cedido para Paquetá e que nós estamos pedindo, porque é só uma seção. Então, há a possibilidade nesse espaço, da mesma forma que a Paquetá funcionava, com diversas, né, inclusive com turnos variados, na verdade são 2 galpões grandes que eles, né, transformaram. O município fez uma reforma, porque esse espaço era um centro comunitário aqui de Apuiarés, e houve toda uma reforma nele para acolher a fábrica, esse polo. Então tem uma disposição enorme nossa, por isso nós estamos pedindo, porque a gente cederia esse espaço ele continua tendo para nós um papel prioritário, que é de abrigar alguma empresa que queira investir no município de Apuiarés e que queira empregar a população. Então, esse espaço, a prioridade continua sendo, de fato, essa. Inclusive, se precisar a gente mexer, fazer alguma melhoria nesse espaço, temos disposição para isso e construir, né? Você sabe que para a gente trazer empresa para o município, há uma construção, há um diálogo com o governo, né? Como é que a gente constrói essa relação de parceria para que eles venham investir no município, a questão de impostos. Então, tem essa disposição enorme minha enquanto gestora no Apuiarés para construir, de fato, uma parceria com alguma empresa que queira vir investir em Apuiarés e, preferencialmente, pegar essa mão de obra que hoje está desocupada e que está pronta para trabalhar, se for uma continuidade no ramo calçadista. Muito bem. 12h37, agora já são 12h37. A gente está conversando com a prefeita Iris Maria, do município de Apuiarés. Um abraço aí aos amigos lá de Apuiarés, acompanhando também o nosso Jornal Integração. Nosso amigo Adriano Martins, né, já está mandando mensagem aqui. Pelo que eu entendi, está sendo retransmitido também pela FM
de Apuiarés, que é a 98,7. É isso, prefeito? Essa é a rádio da também, cidade, viu, né? Clédio? Eu agradeci aí o Adriano, que é um grande comunicador, e aí fez essa articulação para que pudesse também fazer essa transmissão. Um abraço, Adriano, muitíssimo obrigada. Muito bem, então um abraço aí aos amigos em Apuiarés nos acompanhando. Prefeita, com relação ao concurso público, em que estágio está o andamento desse processo? Pronto. Primeiro dizer da minha alegria de ter, né, de estar realizando 2 concursos públicos em Apuiarés, Clédio. Inclusive, eu trago isso como um destaque muito importante no ano de 2023, que foi a realização de 2 concursos públicos, que estão os 2 em andamento. Hoje, dia 28, o prazo que o Instituto Consulpan, que é a banca que está responsável pelo concurso aqui, apresente a homologação final de um concurso que é de vagas diversas, de uma diversidade enorme de cargos. Na verdade, é o maior concurso já realizado no município de Apuiarés. É esse que está sendo, né, finalizado, deverá ser finalizado hoje com a homologação. A verdade não é finalizada ainda porque tem a parte mais importante, que é o chamamento, né, dos novos efetivos. Mas a responsabilidade que compete à banca deverá ser finalizada hoje com a homologação desse concurso. Então, eu fico extremamente feliz de poder, né, ter realizado o concurso e de cumprir com mais um compromisso que foi firmado na campanha. Apuiarés é um município que necessitava da realização de um concurso público. Nós temos um número grande de pessoas que têm se aposentado nos últimos anos de servidores efetivos. A gente tem diversas lacunas em cargos que é importante que sejam servidores efetivos. Então, já na campanha, eu colocava desse compromisso com a população apuiarense da realização do concurso, e eu fico muito feliz porque foi mais um compromisso que a gente assumiu e que, de fato, realizou. Então, hoje deverá sair a homologação desse concurso. E nós já estamos em andamento com um outro, que é o concurso da Guarda Municipal. Porque, por orientação do Ministério Público, está sendo separado, porque o concurso da Guarda Municipal é um cargo muito específico, que inclusive requer outras etapas para além dos outros cargos que estão presentes no primeiro concurso. Então, são 2 concursos públicos que estão em andamento em Apuiarés. O da Guarda Municipal está no período de inscrições. Acho que, se eu não me engano, vai até o dia 22 de... Na verdade, assim, encerrou o período de inscrições, mas a banca prorrogou as inscrições. Então, nós estamos nesse período de prorrogação das inscrições do concurso da Guarda Municipal. Então, foi compromisso firmado com a população e nós executamos. Você que acompanha muito a política sabe que dificilmente um prefeito faz o que nós tivemos coragem de fazer em Apuiarés, que é realizar um concurso público no 3º ano de governo. Verdade. Finalizando um 3º ano de governo, tendo a prefeita a garantia, o direito, na verdade, à reeleição. Porque concurso público há 2 viés, né? Há um viés positivo politicamente, há um outro viés que pode dificultar a atuação desse gestor. Mas eu não abri mão de fazer até isso. Politicamente também falando, né, essa questão de não realizar concurso público, muitos acabam levando exatamente em conta isso, porque de alguma forma, né, pode ter algum benefício lá no período eleitoral, né? Por isso mesmo é muito difícil se realizar nesse período um concurso público, né? Exatamente. Mas assim, eu não hesitei em fazer isso, primeiro porque foi um compromisso firmado com a população e eu disse que eu realizaria, e também um compromisso que eu firmei com o próprio Ministério Público, porque Apuiarés, para ver, né, como esse interesse acaba muitos gestores indo, né, se desviando dele. Apuiarés já existia um termo de ajuste de conduta quando eu assumi a gestão aqui em 2021. Existia já esse termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para a realização de um concurso, porque na gestão anterior deveria ter sido realizado, e aí não foi, e aí o Ministério Público... E quando, um dos meus primeiros momentos com o Ministério Público, eu disse, eu vou realizar o concurso público. Não dá para mim chegar no primeiro ano de governo entendendo e já realizar, mas eu vou realizar. Mas mais do que isso foi o compromisso de fato com a população. Então, e a necessidade de fato da realização de um concurso público em Apuiarés. Então, eu fico extremamente feliz de poder ter cumprido com mais uma promessa lá de campanha, um compromisso firmado com a população, e também para toda a população apuiarense, sabe? Eu sei o quanto faz a diferença, o quanto
você ter na família ou você ser um servidor efetivo. Isso traz uma diferença enorme, a estabilidade, né, financeira de muitas famílias. É um cargo, a maioria dos cargos são cargos de salário mínimo. Com o padrão de vida que a gente tem no município de Apuiarés, uma pessoa receber um salário mínimo faz uma diferença enorme numa família. Então, assim, eu fico feliz de poder estar proporcionando isso a muitas pessoas, a muitas famílias apuiarenses que vão estar mais seguras, digamos assim, numa estabilidade maior, tendo na família um servidor efetivo do município. E eu continuo desejando que a maioria das vagas sejam ocupadas por pessoas de Apuiarés, né? Você sabe que o concurso público é aberto, nós tivemos, assim, superou todas as expectativas da quantidade de inscrições. Tem muitos inscritos, né, que participaram do concurso, que não residem em Apuiarés, mas de fato tem esse direito. Mas eu espero que a maioria das vagas sejam ocupadas por pessoas daqui, até porque o maior número, né, da concorrência estava presente aqui em Apuiarés. Muito bem, 12 horas e 43 minutos, 12 e 43. E um outro assunto, antes de entrar aqui no balanço de 2023, prefeita, aproveitando exatamente essa oportunidade de falar com a senhora aqui no nosso Jornal Integração, saiu uma matéria agora, se eu não me engano, dia 20 de dezembro, mais ou menos, no Diário do Nordeste, citando algumas prefeituras que não receberam emendas parlamentares nesse ano de 2023, e entre essas prefeituras está exatamente o município de Apuiarés, pelo menos cita na reportagem. Essa informação de fato procede e, se sim, o porquê disso ter acontecido? Clésio, me causou uma grande surpresa essa reportagem, porque na verdade a informação não procede quando cita o município de Apuiarés. Inclusive, nós tentamos fazer um contato com o Diário do Nordeste, mas a gente acabou não obtendo retorno desse contato, para que houvesse, de fato, uma correção. Se qualquer pessoa observar, né, olhar, de fato, inclusive em publicações anteriores, na página da Prefeitura, vai ver divulgações, inclusive, que nós fizemos de emendas parlamentares recebidas esse ano. Nós recebemos, em 2023, emendas do deputado federal Moses Rodrigues, nós recebemos, em 2023, emendas do deputado federal José Nobre Guimarães, são os dois deputados que têm uma relação já construída aqui em Apuiarés. E nós não tivemos, tá, a descontinuidade de nenhum, por exemplo, convênio ou recurso que venha fruto de algum convênio que esteja sendo desenvolvido. Então, lá no final da reportagem, ele fala dos municípios que tiveram perca de recurso do FPM. Mas, Clésio, mais de 90% dos municípios do estado do Ceará tiveram queda do FPM do mês de julho até dezembro. Verdade. E ele cita pouquíssimos municípios. Então, assim, eu não sei qual foi a intencionalidade, até me causou uma surpresa, porque foi no Diário do Nordeste, né, um espaço, de fato, muito, muito respeitado, e que eu acredito que zelo, de fato, pela informação verdadeira a ser divulgada, mas, de fato, não procede aquela informação. Uma outra coisa é que o município de Apuiarés não tem hoje nenhuma pendência que inviabilize ele firmar convênios ou receber emendas. Então, nem é verdade que em 2023 não recebemos emendas, porque de fato nós recebemos, e inclusive já executamos, porque eram emendas que eram para custeio. E também não é verdade que o município tem pendências e que isso pode inviabilizar o recebimento de emendas ou a afirmação de convênios em 2024. De fato, foi equivocado a citação do município de Apuiarés naquela reportagem. Ok, então Apuiarés, perante Estado, perante ao governo federal, está em situação devidamente regular para receber qualquer recurso. Exatamente. Inclusive, nós estamos, nesse momento, executando obras frutos de convênio com o governo do Estado. E estamos com documentação pronta para assinar novos convênios. Então, de fato, não procede a informação colocada naquela reportagem. Muito bem. 12h46 agora, a gente está conversando com a prefeita Iris Maria do município de Apuiarés aqui no nosso Jornal Integração. Prefeita, finalizando o ano, a gente vai elencar aqui alguns tópicos, algumas áreas específicas, saúde, educação, enfim, mas em linhas gerais, né, qual é o balanço que a senhora pode fazer desse ano? A gente sabe que é um ano de muitas dificuldades, a gente tem conhecimento de fato da realidade, principalmente de municípios do interior do estado, municípios pequenos, essa queda nas receitas, enfim. Mas diante de todo esse cenário, que balanço pode ser feito da sua gestão, da administração em Apuiarés?
Clésio, todo ano ele se manifesta com os seus desafios, né? A gente pode até projetar algumas coisas, mas a gente só tem certeza de fato como se dará no andamento, né? Nos dias se passando e aí de repente surge alguma situação que você nem esperava e que você precisa lidar com aquilo. Mas eu avalio o ano de 2023 como um ano em meio a essas dificuldades, em meio a esses desafios, algo, coisa que a gente não esperava e que acabou acontecendo, mas em linhas gerais eu avalio como um ano muito positivo para o governo aqui no município de Apuiarés. Nós tivemos aí um ano de eleições, né? Aliás, de mudanças, eleições não, um ano de mudanças de governo, governos novos chegando, mesmo que você veja aqui no governo do estado como uma certa continuidade, mas querendo ou não, cada pessoa tem um perfil para trabalhar, né, para dar de fato o tom de como será o seu governo. Então, isso tudo acaba que aqui nos municípios a gente fica muito nessa espera do que vai acontecer, né, de que mudanças vão vir, e a gente fica muito, a vida de prefeito é de estar, assim, batendo em portas, né, pedindo ajuda, vai nas secretarias, vai nos departamentos, vai em Brasília. Então, assim, a nossa vida é muito essa, porque são municípios com recursos muito pequenos. Se o município for pensar, se o gestor for pensar, não, eu vou trabalhar aqui no município só com o recurso que eu recebo de repasses, né, em especial do FPM, você faz o básico do básico e ainda com dificuldade. Então, a gente fica nessa busca incessante de mais recursos, de estabelecer parcerias que possam possibilitar que a gente desenvolva outras ações e projetos no município. Mas, como eu disse, em linhas gerais, eu avalio 2023 como um ano importante em que nós conseguimos avançar no projeto político que nós começamos a desenvolver aqui em Apuiarés. O Partido dos Trabalhadores, nesse governo, representado por mim, pelo professor Valdemir, com quem eu quero, né, mandar um abraço, certamente está acompanhando nesse momento a entrevista. Então, o vice-prefeito professor Valdemir e eu, desde que nós assumimos, a gente vem numa linha que é de buscar um desenvolvimento maior para Apuiarés, que é de trazer ações e projetos que possam ir de encontro a uma melhoria de vida da nossa população. E desde que nós assumimos, eu faço essa avaliação de que em 2023 a gente conseguiu dar passos mais largos, olhando para esse nosso objetivo. Então, nós conseguimos concretizar algumas coisas que a gente vinha buscando nos dois primeiros anos e ainda não havia conseguido. Conseguimos implementar coisas novas no município. Então, eu avalio como um ano importante e que nós conseguimos, de fato, trazer novas realizações e avançar nesse projeto político por nós representado aqui em Apuiarés. Prefeita, saúde é, sem sombra de dúvida, né, um dos principais gargalos em qualquer administração, municípios, estado, no Brasil como um todo, enfim, é uma realidade muito difícil. Fazendo uma avaliação, o que a senhora pode pontuar do que foi possível evoluir na saúde de Apuiarés ao longo desse ano de 2023? Clésio, na saúde, nos 2 primeiros anos, nós, assim, priorizamos de uma forma máxima a saúde. E aí, em 2023, o nosso objetivo na saúde foi assim, ó, a gente precisa manter o que nós já fizemos em 2021, 2022. Porque, de fato, nós trouxemos coisas muito novas para Apuiarés. Então, na área da saúde, foi um ano em que a gente buscou, assim, melhorar esse serviço que é ofertado, né, a partir do que a gente já havia estabelecido nos 2 primeiros anos, e o outro que é aproximar esse serviço. Então, nós continuamos nesse time na saúde, tá? Como você disse, é uma área em que quanto você mais investe, mais você vê necessidade de investir. Mas, olha, nos 2 primeiros anos, nós fizemos reformas, né, no nosso hospital municipal, nós trouxemos para o município diversas especialidades, coisa que nunca havia tido em Apuiarés. Nós começamos a levar esses serviços para as UBSs, não precisando que toda a população se desloque para a sede, muitas vezes para um serviço. Nós, por exemplo, nossa equipe de laboratório, ela desce lá para a UBS para fazer a coleta de materiais na realização de exames laboratoriais. As pessoas não precisam se deslocar para a sede para fazer isso, porque a coleta é feita na própria UBS, lá na comunidade, lá no bairro. Nós levamos também para as nossas UBS a realização de exames de imagem, né, o médico ultrassonografista, aproximando esse serviço, de fato, da população.
como também outras especialidades que a gente trouxe para Apuiarés. A gente tem buscado descentralizar esse serviço da saúde e a gente conseguiu avançar ainda mais nisso em 2023. Mas, de fato, nessa área, 2023 foi um ano de a gente, assim, melhorar esse serviço que é ofertado, que é uma busca incessante que a gente precisa fazer todos os dias, mas, de fato, buscar manter o que nós fizemos em 2021 e 2022. Porque, Clésio, olha, a saúde, o recurso que o município de Apuiarés recebe para a saúde, ele não chega, se eu olhar para os investimentos que hoje a gente faz na área da saúde, os recursos que a gente recebe, ela não chega meu Deus, ela não chega a 60% do que é investido. Então, a gente pega muito do recurso próprio e joga para a saúde, entendendo que é de fato, uma área que é prioritária. Mas a gente andou tanto 2021 e 2022 que 2023 fala assim, para manter, porque não dá para a gente avançar de fato mais do que isso, em meio às inovações que a gente conseguiu fazer nos 2 primeiros anos, que foram extremamente importantes. Tem um gargalo que eu acho que vai continuar sendo, e não é uma realidade só de Apuiarés, mas é algo que me preocupa muito e que eu sinto muito essa demanda presente na saúde, que é no que diz respeito a medicamentos, Clésio. As pessoas trazem muito essa demanda de medicamento. Mas a pandemia, já tem trouxe... até uma participação aqui da Regina Cruz, exatamente falando dessa situação. Exatamente. Olha, a pandemia, ela trouxe um desafio muito grande para todos os governos no que diz respeito à sociedade. Nós vivemos em uma nova sociedade. E se tem algo que a pandemia trouxe de muito ruim, é que nós saímos da pandemia com uma sociedade adoecida. Em vários sentidos, mas adoecimento mesmo de corpo, digamos assim. Nós tivemos alta enorme nos casos, né, de hipertensão, diabetes. Olha, o que nós acompanhamos hoje no município de pessoas com CA, que necessitam de um tratamento psicológico, psiquiátrico, que não é à toa que nós trouxemos a especialidade de psiquiatria para o município, que nunca havia tido esse profissional atuando. Então, tudo isso, Clésio, ao tempo em que eu trago, inclusive, médicos especialistas para o município, para atender a população, a minha demanda de medicação ela vai lá para cima. Para além da situação que a pandemia nos deixou, a herança que a pandemia nos deixou dessa sociedade ainda mais adoecida, infelizmente. Então, essa demanda por medicamentos, para você ter ideia, hoje a pactuação que a Apuiarés, a Prefeitura de Apuiarés tem com o governo do Estado é o máximo. Nós sempre estivemos na pactuação máxima. Eu digo assim, tem como ir para além disso? E o governo do Estado, não, você já está na pactuação máxima. Para receber o máximo de medicamentos que a gente puder. Eu não posso ir para além do que eu já estou, porque eu já estou no teto máximo dessa pactuação. E aí, medicamentos que estão dentro da pactuação do governo do Estado, o município ele não pode comprar, porque já está pactuado. Então, os tribunais já vê assim, você tem essa pactuação no recebimento desse medicamento, por que você está comprando? Então, a gente fica na compra de remédios controlados, de todos os insumos hospitalares, de medicações que são utilizadas no próprio hospital. Mas é assim, é um gargalo que eu continuo convivendo com ele e que, infelizmente, hoje não há horizonte para me dizer assim, não, tá aqui, a solução ela está bem aqui. Porque se eu dissesse, Clésio, que a solução estaria em ter recurso para comprar remédio, a solução não está aí. Não está. Porque medicações que estão pactuadas para receber nessa pactuação do governo do Estado, eu não posso adquirir, eu não posso comprar. Então, não está resolvido só ter o dinheiro para comprar o remédio. Então, assim, é uma situação que tem desafiado todos os governos, prefeita, não só os governos municipais. Só com base até exatamente no que a gente acompanha da realidade dos municípios, a gente sabe que essa falta aqui em Tapajé, falta em Tejuçoca, falta em Irauçuba, a gente sabe que é um problema constante, lamentavelmente. Se está pactuado e o Estado não envia, juridicamente não há algum mecanismo que possa amparar o município exatamente nessa linha? Porque a gente pensa, e eu acredito que isso deve tocar muito o seu coração também, é exatamente nessas pessoas, né, mais simples, mais humildes, que de repente vão ou na farmácia básica da Secretaria de Saúde ou no posto de saúde e não tem de repente acesso a essa medicação, consequentemente também não tem recursos para fazer essa compra constante. O município já assumiu ali o seu compromisso, honra o seu compromisso com o Estado, mas lamentavelmente o Estado falha nessa entrega. Juridicamente não há, e se tem alguma discussão entre vocês, gestores, que acredito que deve ter um grupo que discuta exatamente esses problemas mais comuns, né, do município, dos respectivos municípios, com relação a essa situação, prefeita?
Olha, para você ver em que situação nós chegamos, né? Nós chegamos em um estágio de fato, faltar medicação no mercado. A gente viu aí, toda a população, né, a sociedade tem acompanhado muito, quantas vezes saiu aí nos grandes meios de comunicação, em jornais e tal, colocando da falta de insumos para produzir medicamentos. E isso impacta na ponta. O problema é que, assim, a pancada mais forte vem para a gente que está na ponta, Clésio. Verdade. E aí não dá, você pode tentar explicar para a população, mas a população vai sempre colocar essa responsabilidade para o prefeito ou para a prefeita. Mas, de fato, nós ainda estamos enfrentando essa situação, que é dentro da pactuação, quando a gente vai receber a remessa de medicamentos, a gente ainda não conseguir receber todos. Ainda não há, Cláudio, nós não conseguimos visualizar, né, essa possibilidade de a gente entrar juridicamente, de poder fazer algo, porque o Estado ele traz algo que está acontecendo a nível de mundo, que é, de fato, a falta de insumos para a produção de medicamento. O Estado não está repassando o que está pactuado, não é porque ele não comprou, não é porque faltou verba para ele comprar, é porque ele não conseguiu comprar. E aí o que tem acontecido? Sempre que vem remessa de medicamentos, a gente fica lá já sabendo, olha, para Apuiarés deveria ir essa quantidade de medicamentos, mas está em falta, vai na próxima remessa. E isso tem acontecido, entendeu? Hoje não existe uma lacuna assim de dizer assim, o Estado está devendo para Apuiarés uma quantidade exorbitante de medicamentos porque foi se somando a cada remessa. Isso não acontece. A gente não recebe um medicamento específico nessa remessa, mas ao longo daquele período, enquanto chega a outra, ou então na próxima remessa, ele já consegue adquirir esse medicamento e aí o município recebe. Mas eu volto a dizer, a situação de quem está aqui na ponta é a mais delicada. Porque somos nós que estamos lidando com a população todo dia, que reclama que vem na farmácia, que não tem o medicamento, e aí você vai explicar que existe uma pactuação com o governo do Estado, que existe a falta de insumos para produzir alimentos, ou para produzir os medicamentos. Então, assim, é um gargalo para todos os governos ainda essa questão de medicação. Muito bem, 12 horas e 59 minutos, 12h59. Dentro da área da saúde ainda, prefeita, o piso da enfermagem, o município já conseguiu equilibrar-se financeiramente após exatamente esse impacto causado com a aprovação desse novo piso? Perfeito, muito importante você trazer isso também, até te agradeço. Né? Nós conseguimos efetivar o pagamento do piso para os servidores efetivos, Clédio. Na verdade, a nossa intenção, desde o início, eu sempre fui muito clara com os profissionais da enfermagem, como eu tenho sido também com todas as outras categorias de servidores. Quanto ao piso da enfermagem, desde o início eu coloquei de uma forma muito clara para a categoria. Só é possível o município fazer o pagamento do piso se houver esse repasse via União. Do contrário, o município não consegue fazer nem mesmo uma complementação para, de fato, chegar ao piso. Então, sempre coloquei isso porque eu sei com o orçamento que eu trabalho. Eu sei a quantidade de coisas que a gente faz com o orçamento pequeno que a gente tem. E não dá para me criar expectativa em uma categoria de que nós vamos pagar, de que a gente vai conseguir, olhando para o recurso que nós temos. Então, eu sempre coloquei isso de forma muito clara para a categoria. Ao tempo em que nesse vai e volta, né, até que chegou de fato ao final, quanto à aprovação do piso, ao tempo em que a União fez o repasse para o município, eu coloquei para a categoria, nós vamos pagar. Nós temos uma situação em Apuiarés que se difere de muitos municípios, Clésia. Nos nossos servidores efetivos da enfermagem, Apuiarés ele não tem nenhum efetivo como técnico de enfermagem. O último concurso que havia acontecido em Apuiarés, que realizou concurso para a categoria de enfermagem, ele realizou concurso para auxiliar de enfermagem. Então, eu tenho um número de trabalhadores que são efetivos em Apuiarés como auxiliar de enfermagem. Mas eu tenho, enquanto gestora do município e conhecedora do trabalho que é feito, eu tenho consciência de que todos esses auxiliares, eles atuam como técnicos de enfermagem. E nunca nenhum deles chegou para mim para dizer, prefeita, a partir de hoje eu só vou fazer o trabalho de auxiliar, eu não vou fazer mais de técnico. Inclusive, eu sou muito grata por isso. Porque isso não aconteceu em nenhum momento com nenhum desses trabalhadores. Só que quando sai a aprovação do piso, sai um piso para auxiliar de enfermagem e um outro valor para técnico de enfermagem. E aí eu tomei uma decisão, que foi inclusive encaminhado um projeto de lei para a Câmara, mediante essa minha decisão, que foi, mesmo que a União me fez o repasse para auxiliar de enfermagem, aí eu fiz um esforço danado
para me fazer essa complementação, para que eu pudesse pagar para os auxiliares de enfermagem o piso correspondente ao de técnico de enfermagem, entendendo de fato o papel que eles desenvolvem na ponta. Então, eu criei uma gratificação, né? Fiz um novo projeto de lei para a Câmara, revogando um que existia e tal. O fato é que isso me possibilitou chegar ao valor a ser repassado para esses trabalhadores, o piso de técnico de enfermagem. Né? Então, é uma realidade que difere de muitos municípios. Infelizmente, até hoje, nós não conseguimos fazer o repasse, o pagamento do piso para os nossos trabalhadores da enfermagem que atuam no município como cooperados. Fizemos, inclusive, vários diálogos, o jurídico da prefeitura com o jurídico da cooperativa, pedindo orientação ao Ministério Público, tudo. Mas, de fato, as portarias do governo federal, eles são muito confusos. Nós tivemos uma primeira portaria do gabinete da ministra da Saúde, que colocava da possibilidade dos municípios pagarem o piso para também aqueles trabalhadores que são por instituto, terceirizados, cooperados. Quando saiu uma outra portaria, ela traz a inviabilidade da gente fazer isso. E isso criou um embrolho para muitos municípios. O fato é que nós ainda não conseguimos fazer esse repasse. É um desejo meu fazer, mas juridicamente não tenho segurança enquanto gestora e nem o jurídico da cooperativa que atua em Apuiarés não tem uma segurança de fato jurídica para que a gente possa fazer isso. Mas os servidores efetivos, eles já estão recebendo, normalmente, eles receberam 3 meses retroativos, da forma como a União passou, eu fiz esse repasse, entendendo que eu fiz essa mudança lá dos auxiliares poderem receber o valor de técnico de enfermagem. Ok. Tem até uma pergunta aqui exatamente do Otávio Machado, acerca exatamente do piso da enfermagem para os cooperados. Mas chegando nesse amparo jurídico, nesse respaldo, haveria recursos para assegurar exatamente esse pagamento para os cooperados, prefeita? Haveria, Clésio, porque na verdade é tão contraditório, por isso que assim é complicado. As 2 portarias que saíram do gabinete do Ministério da Saúde, uma portaria contradiz artigos que tem na outra. Porque o repasse para o município, ele vem a partir do cadastro dos profissionais. Quando o Ministério da Saúde acionou os municípios para cadastrar os profissionais da enfermagem que atuavam no município, nós cadastramos tudo, independente da ligação deles com o governo. Então, foram cadastrados todos os trabalhadores da enfermagem. Então, o recurso ele vem para o município mediante o cadastro dos profissionais que atuam. Então, nós teríamos recurso, mas caberia um complemento. Mesmo fazendo vários estudos com a contabilidade, nós conseguiríamos fazer esse complemento para atingir, de fato, o valor do piso para esses profissionais. Então, mas, de fato, não foi feito por não haver uma segurança jurídica. Talvez até algumas pessoas digam assim, mas teve municípios que fizeram pagamentos para cooperados. É verdade. Mas os municípios que realizaram pagamentos para cooperados não foi com o recurso vindo da União. Eles utilizaram recursos próprios. Inclusive, eu fiz contatos com gestores para saber se você está se assegurando em quê para fazer isso aqui, né? Com prefeitos vizinhos e tal, conseguiram fazer. E aí houve essa afirmativa de que não, realizamos com recurso próprio. Infelizmente, não é uma realidade que me dá a possibilidade de fazer isso em Apuiarés. Eu necessito do recurso vindo da União, pelo menos boa parte. Eu ainda consigo, com muita dificuldade, fazer complementação. Mas o todo, infelizmente, Apuiarés não tem condição de fazer. Ok, então só a título mesmo de informação, até mesmo eu não tinha essa informação. Quem está conseguindo realizar para cooperados, enfim, é porque está fazendo com recursos próprios, é isso? Exatamente. Dos quais eu me informei, tem sido assim, Clésio. Se algum outro município pagou com recurso da União, aí eu não tenho essa informação. Pode ser que algum tenha pago, tá? Mas, de fato, vou lhe dar um exemplo, né? Meu amigo aqui, Chico Abreu, vizinho nosso de São Luís do Curu. Alguns, eu acho que poucos meses atrás, talvez um mês, né? Saiu a divulgação de que ele havia pago para os cooperados. E aí nós fizemos esse contato com o município, né? Inclusive com a procuradoria do município e tal, e aí eles trouxeram, não, a gente de fato está fazendo a complementação. E uma outra coisa, há uma diferença também, Clésio. Teve municípios que mandaram projetos de lei para a Câmara falando de complementação, tá? Apuiarés nós não tratamos de complementação. Apuiarés nós mandamos o projeto de lei para a Câmara aprovando o piso da enfermagem. Só que a gente coloca no projeto de lei
que o pagamento, o repasse desse piso, ele só é possível acontecer mediante os repasses da União. Então, tem muito município, por exemplo, que não está pagando o piso, que está complementando, e aí essa complementação fica ainda mais fácil de ser feita com recurso próprio. Ok. 1h mais 7 minutos, agora 1h07, prefeita Iris Maria, na parte hídrica, como é que está a situação aí do município de Apunharés? Que obras importantes foram possíveis, né, de ser realizadas nesse ano de 2023? A gente está finalizando esse período de verão. As previsões para a próxima quadra invernosa é de que seja uma quadra invernosa um tanto quanto irregular, pelo menos as previsões iniciais. Como é que está essa área, né, esse setor aí no município de Apuiarés? Clésio, Apuiarés é um município em que a situação hídrica é algo que nos preocupa dia e noite. E eu lhe digo por quê. Apuiarés é um município que não tem segurança hídrica. Apuiarés não tem segurança hídrica para abastecimento humano. Eu estou falando de abastecimento humano das pessoas. Apuiarés não tem um reservatório de água que dê essa segurança hídrica para a nossa população. A gente depende totalmente do açude de General Sampaio, município vizinho aqui. Então, a sede do município, ela é abastecida totalmente, né, intermediada pela empresa, a CAGES, mas com essa água do açude de General Sampaio. E as nossas comunidades rurais, mais de 90% das nossas comunidades rurais, as adutoras, elas funcionam também puxando água do leito do rio, dependendo inteiramente da água do açude de General Sampaio. Hoje a Apuiarés vive uma situação já muito delicada, praticamente sem água para a produção. Então, é até difícil a gente dialogar e conversar com os nossos produtores rurais, com os nossos agricultores sobre água para irrigação, quando nós estamos em uma insegurança hídrica para o abastecimento humano. Então, sempre que a gente chega nesse período do ano, o governo ele fica ainda mais tensionado para essa questão da água. E esse ano, de todos os anos, desde 2021, quando eu assumi, a gente vem em um cenário que ele, digamos assim, ele é decrescente no que diz respeito ao abastecimento de água. Por que isso tem acontecido? Pela quadra invernosa muito irregular, com volume de chuvas pequeno, ao tempo em que o açude de General Sampaio ele não consegue pegar uma recarga satisfatória, Apuiarés fica numa situação muito preocupante, muito delicada. Então, às vezes, a gente até pede a Deus, Senhor, chove lá nas cabeceiras para cair água no açude do General. Se não cair aqui, tudo bem, mas que caia lá. Porque a gente depende inteiramente disso. E aí, nesse ano de 2023, eu consegui perfuração de alguns poços, instalação de outros, porque o que eu tenho buscado é tirar um pouco, tentar, onde é possível, a gente tirar trabalhar outras possibilidades. Não só essa dependência do Rio Puru, que é perenizado pelo açude de General Sampaio. E a gente ir levando essas adutoras para puxar água de poços. Mesmo entendendo que isso não dá uma segurança total. O poço hoje ele tem uma vazão, amanhã, daqui a 10 anos, ele pode apresentar uma outra, mas mesmo assim, meio a essa insegurança, a gente tem buscado fazer isso. Então, eu realizei nesse ano de 2023 a ampliação de redes de abastecimento em algumas comunidades. Inclusive, executamos agora, está ainda, não foi finalizada ainda, em um distrito importantíssimo aqui do município de Apuiarés, que é o distrito de Canafístula. Nós estabelecemos uma parceria com o CISAR, que é um instituto que atua no abastecimento de água na zona rural dos municípios do estado do Ceará, e nós conseguimos, nessa parceria, fazer uma ampliação da rede de abastecimento lá daquele distrito, que antes era feito pelo açude que tem na comunidade, que secou já totalmente, hoje que tem pouquíssima água e passa longe de dar uma segurança hídrica para as pessoas que residem naquele distrito. Então, nós fizemos essa parceria com o CISAR, foi um investimento de aproximadamente R$50 mil que a prefeitura fez com o CISAR para que ele pudesse fazer uma interligação de 2 poços profundos e ainda ficando um terceiro poço profundo, né, numa reserva ali diante de uma necessidade de precisar também utilizá-lo. Mas assim, garantir água
para toda a população que reside naquele distrito. Nós fizemos algumas ampliações de rede em outras comunidades, fizemos ampliação de rede na comunidade de Vila São João, no Tabuleiro, tem um para fazer no Santo Antônio, que é assim, foram as comunidades crescendo e as adutoras, elas foram pensadas e construídas há muito tempo atrás para uma quantidade de famílias. Ao tempo em que as comunidades foram crescendo, mais casas sendo construídas, as adutoras elas não foram se ampliando devidamente. Então, o município tem feito, nós fizemos agora, nesse ano de 2023, algumas ampliações para atender, de fato, buscar atender a toda a população que reside, seja na sede do município, seja na zona rural. Aqui na sede, nós ainda estamos em um embate, já de muitos meses, na verdade, há mais de um ano com a CAGES, que é para que a CAGES possa colocar uma adutora de engate rápido, que tem, ligando o General Sampaio a Apuiarés, para colocar essa adutora para funcionamento, para garantir uma água de maior qualidade para a população da sede. Porque até hoje a CAGES, ela tem um ponto de captação no leito do Rio Curu. E aí já apresentou várias dificuldades, a qualidade da água, a própria dificuldade quando o Rio Curu, quando a Açude General para a vazão, o Rio Curu com pouco tempo já baixa muito o nível, acaba, né, já chegamos em cenário do Rio Curu seco, porque ele não é um rio perene, ele é perenizado pelo Açude General Sampaio. Então, mediante a toda essa situação, a gente vem no embate com a CAGES para que eles coloquem essa adutora de engate rápido para funcionar, para possibilitar dar uma segurança maior para a nossa população que reside na sede. Então, assim, abastecimento de água tem sido um esforço diário que esse governo tem feito para garantir água na casa das pessoas, entendendo que a prioridade máxima é o abastecimento humano, mas também investindo em algumas tecnologias que possibilitem os nossos pequenos produtores, os nossos agricultores, produzir alimento utilizando o mínimo de água possível. Tem tecnologias que já são possíveis fazer isso e nós temos investido no município para isso. Ok. Há algum projeto, prefeita, para a construção de um reservatório que possa assegurar, né, esse abastecimento, trazer essa segurança hídrica, pelo menos para a sede do município? Existe um projeto, Clésio, bastante antigo, e desde que eu assumi, nós fizemos diversos momentos de diálogo, tanto com deputados, com o próprio DENOX, que é da construção de um açude, um grande reservatório de água, que já foi provado a viabilidade para esse reservatório. Esse reservatório, que seria o açude do Riacho do Paulo, ele não traria uma segurança hídrica somente para Apuiarés, mas ele traria essa segurança para Apuiarés e ajudaria vários outros municípios que estão aqui em torno, né, no Vale do Curu. Então, a viabilidade existe comprovadamente, obviamente que é uma obra muito cara. Não é à toa que ela está no DENOX, porque se busca, de fato, recursos da União para que a gente consiga viabilizar. Mas esse projeto existe há bastante anos e o meu esforço tem sido de sensibilizar outras pessoas que estão em outros espaços de representação política para com essa situação de Apuiarés e poder nos ajudar que esse projeto saia de fato do papel e venha a se tornar uma realidade, trazendo uma segurança hídrica para Apuiarés e ajudando outros municípios do Vale do Curu. Agora já 1h mais 15 minutos, 1h15, a gente está conversando com a prefeita Iris Maria do município de Apuiarés, aqui no nosso Jornal Integração. Prefeita, falando de educação, que avanços, que investimentos mais importantes a senhora pode pontuar nesse ano de 2023? Pronto, Clésio. Na educação 2023 foi, de fato, um grande ano de muitas conquistas nossas do município, de reconhecimentos, de destaques, de recebimento de premiação. Sabe quando a gente começa a trilhar um caminho e a gente começa a ter, de fato, o reconhecimento do caminho, das ações que a gente tem trilhado? Tem sido isso na educação aqui, esse ano de 2023. Porque na educação, quando eu e o professor Valdeni olhamos logo no início do governo, qual era o nosso objetivo na educação? Era dar condições para que os nossos profissionais, em especial os professores que estão em sala de aula, pudessem atuar melhor, né, de ministrar aulas, terem condições melhor para isso. A valorização, obviamente, da categoria do magistério, mas também de melhorar os índices educacionais de Apuiarés. Nós entendemos que Apuiarés tem um potencial enorme nos profissionais, nos estudantes, na equipe técnica que atua na nossa Secretaria Municipal de Educação. Mas Apuiarés era um município que praticamente não era visto na educação, ou quando era visto era com algo negativo. Então, o nosso objetivo era mudar esse quadro.
e nós começamos a trilhar um caminho de ações, né, desenvolvendo alguns projetos na área da educação em 2021 e 2022. Em 2023, a gente começa a colher esses frutos, e para nós tem sido extremamente importante. Então, eu traria como destaque a Apuiarés na realização do SPAES, que é uma avaliação que acontece anualmente com as turmas do primeiro, do quinto e do nono ano. Então, a Apuiarés, ele foi premiado, né? Foi um destaque, porque recebeu o melhor índice de desenvolvimento educacional no quinto ano e também ficou em primeiro lugar no Avalie Ceará, nas turmas de quinto ano. Então, são 2 reconhecimentos e prêmios importantíssimos de reconhecimento do trabalho que a gente tem feito na educação aqui. Nós também fomos premiados com uma escola nota 10, que é a escola João Honório, lá na comunidade de Massapê. Também atingiu, né? Conseguimos, de fato, essa escola ser reconhecida como uma escola nota 10. Na melhoria, de fato, de dar possibilidade dos nossos profissionais atuarem melhor, nós fizemos muitos investimentos na aquisição de equipamentos tecnológicos para as nossas escolas. Então, hoje, nenhuma unidade de ensino em Apuiarés, todas elas, na verdade, todas as nossas unidades de ensino, tem notebooks à disposição dos professores, tem tablets para ajudar aos estudantes que precisam, de fato, muitas vezes, né, levar para casa, ter acesso a uma internet para fazer um estudo, para melhorar essa questão da sua aprendizagem. A gente tem data show em todas as nossas unidades de ensino para facilitar os nossos professores lá ministrar uma aula, diferenciar um pouco isso para os estudantes. Impressoras. Então, assim, a gente fez uma série de aquisição de equipamentos tecnológicos para as nossas escolas. Para além disso, nós ousamos dois novos projetos aqui em Apuiarés, muito ousados. O primeiro é de começar a climatizar a sala de aula. E isso não é luxo, isso é uma necessidade presente em toda a região semiárida, principalmente, e Apuiarés está incluso nela. Então, nós começamos e a gente iniciou, né, primeiro, vamos climatizar 2 salas de aula por cada escola. E dessa forma, a gente tem conseguido fazer. Nós nos deparamos, infelizmente, com uma situação que aí foge da nossa governabilidade, que é com a Enel. E aí, falar da Enel, todo mundo sabe do problema que a gente enfrenta, seja a empresa privada, seja o setor público, seja o cidadão, a cidadã comum, todo mundo hoje enfrenta uma dificuldade com a Enel. E aí nós precisamos fazer uma recomposição de carga em todas as nossas escolas para suportar que a gente consiga avançar na climatização das salas de aula. Mas hoje a gente tem 2 salas de aula em cada escola, já com essa climatização. O outro projeto ousado que nós decidimos iniciar foi o tempo integral. Então, nós começamos uma experiência no segundo semestre de 2023, lá no distrito de Vila Soares, no tempo integral com a turma de 9º ano. E estamos ampliando para 2024, também trazendo para a sede do município, entrando também, né, lá na Vila Soares, também com a turma de 8º ano. Então, o município hoje, né, desde o mês de agosto de 2023, nós iniciamos o tempo integral sem recebimento de recurso extra para isso. Então, trabalhar turmas em tempo integral, isso é maior investimento em merenda escolar, maior investimento em transporte escolar, maior investimento em materiais para diversificar a forma de dar aula para esses estudantes. Então, isso foi um investimento grande que o município fez, mas que a gente fez entendendo que isso era importante, começar a trilhar esse caminho do tempo integral, que tem sido tão incentivado, obviamente, pelo governo do Estado, pelo governo federal. Mas o governo do Estado, em especial, ele tem condicionado muito isso. O município precisa começar para depois receber o recurso. Dificulta para a gente, mas sendo ousados da forma que nós fomos desde o início desse governo, a gente resolveu ousar e começar essa experiência e tem dado muito certo. Eu já venho fazendo também desde o primeiro ano do governo, que é uma contrapartida na merenda escolar, no sentido de melhorar a qualidade da merenda escolar. Desde o primeiro ano de governo, também é algo novo aqui em Apuiarés, que é a prefeitura fazer uma contrapartida nesse valor, e assim a gente tem dado condições de ofertar uma merenda escolar de maior qualidade para os nossos estudantes. O último destaque que eu trago ainda na educação é a contratação de profissionais de apoio e auxiliar de sala, em especial para a educação infantil. Também era uma realidade que não tinha em Apuiarés e que nós conseguimos efetivar, entendendo a necessidade que tem. Em especial, a educação de infantil, ela tem nos apresentado novas demandas. No que diz respeito a crianças, em especial em Apuiarés, a gente tem uma demanda enorme de crianças que têm o transtorno do espectro autista.
E aí carece, de fato, o município olhar com muito zelo, com muita responsabilidade para essa demanda, entendendo que a educação é para todos. E é responsabilidade de quem está à frente dos governos democratizar o máximo que puder o espaço da educação, e é isso que eu tenho buscado fazer. A educação é para todos e eu preciso dar segurança para os pais que levam a sua criança para a escola, de que ela pode deixar lá a sua criança com segurança para ficar aquele período em que ela está na escola. Então, é mediante isso que eu fiz a contratação. Hoje eu tenho mais de 40 profissionais de apoio e auxiliares de sala contratados, e a sua grande maioria está na educação infantil. Alguns no ensino fundamental 1, mas a maioria na educação infantil. Então, eu tenho muitas salas de aula que, além do professor, eu tenho um profissional de apoio e um auxiliar de sala, para acompanhar, para dar o suporte para essa professora que atua nessa sala, para dar segurança para os pais, para o pai de uma criança que tem o transtorno do espectro autista, que não tinha coragem de levar essa criança para a escola, porque ele não sabia, ele não tinha a segurança de que aquela professora ali conseguia dar conta daqueles 16, 20 estudantes que tem ali. E hoje a gente tem, essa demanda ela tem crescido, e é mediante essa crescente que a gente tem buscado construir possibilidade de contratar mais profissionais para que a gente dê essa segurança para os pais, mas em especial que a gente democratize esse espaço da educação. Então, 2023 foi um grande ano em Apuiarés, na educação, e eu fico extremamente feliz pelas premiações recebidas, pelos reconhecimentos feitos, porque me dá a certeza de que nós estamos trilhando um caminho acertado na educação e que nós estamos alcançando o nosso objetivo, que é de melhorar os índices educacionais, que é de dar melhores condições para que o nosso magistério, para todos os trabalhadores da educação, possam atuar da melhor forma dentro das nossas unidades de ensino. Agora já são 12 horas, aliás, 13 horas, né, e mais 23 minutos. Já encaminhando aqui para o encerramento, prefeita, mas falando de infraestrutura, eu conheço basicamente a sede aí do município de Apunharés, mas eu sei que tem algumas regiões, algumas localidades, um tanto quanto distantes da sede do município. Como é que está a condição, né, dessas estradas vicinais, dessas vias de acesso para essas comunidades mais afastadas do perímetro urbano, da sede do município de Apunharés? Bom, eu quero te trazer também alguns destaques no que diz respeito à melhoria da infraestrutura no município, porque tem sido um outro investimento que a gente tem feito desde o início do governo, mas em 2023 nós conseguimos avançar mais, inclusive mediante alguns convênios firmados com o governo do estado. Então, isso tem dado possibilidade da gente desenvolver algumas obras de melhoria de infraestrutura. E algumas que a gente tem conseguido fazer utilizando mesmo recurso próprio, mas entendendo que não dá para a gente também, né, esse recurso pequeno que a gente tem, ele precisa ser distribuído para que a gente consiga investir em todas as áreas. E no que diz respeito à melhoria da infraestrutura do município, a gente tem muitas demandas, tanto de melhoria das estradas vicinais, quanto de pavimentação. Eu tenho uma demanda enorme de pavimentação na sede do município e nas comunidades rurais. Então, nesse ano de 2023, olha, é um gargalo também acho que é assim, para todos os gestores, essa questão da recuperação das estradas vicinais, né? Porque é um trabalho que a gente precisa fazer todo ano. Todos os municípios enfrentam uma dificuldade tremenda de ter recurso para contratar empresas que possam disponibilizar, né, máquinas no município para que a gente consiga fazer esse trabalho, né, rápido, digamos assim, em um tempo menor. Existiu, né, ainda em governos federais anteriores, a questão do PAC, inclusive no governo do PT, em que os municípios receberam aquelas máquinas, que foi extremamente importante, e é o que nos ajuda ainda aqui na ponta, são aquele maquinário, aquelas máquinas pesadas que o município recebeu via o programa de aceleração de crescimento lá no governo da presidenta Dilma. Então, eu tenho feito esse esforço de ir melhorando a infraestrutura no que diz respeito às nossas estradas vicinais. Eu faço isso durante todo o ano. Nós ainda estamos, inclusive, executando melhorias de infraestrutura das nossas estradas vicinais nesse período do ano, sendo que nós iniciamos lá no final do mês de maio. Mas é porque a gente fica fazendo reparos para ver se no período de recuperação total a gente consiga atingir todas as estradas. Mesmo assim, a gente ainda não conseguiu. Eu não consegui, nesse ano de 2023, de fato, que todos os trechos de estrada vicinal pudessem ser recuperadas. Nós não conseguimos ainda. Mas a gente tem desenvolvido obras que são extremamente importantes para que a gente vá conseguindo isso nos próximos anos. Vou te dar um exemplo. Nós estamos em desenvolvimento de um convênio com o governo do estado, inclusive que foi possibilitado por uma emenda parlamentar do nosso deputado estadual, hoje secretário de Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz, que foi uma obra de pissarramento.
nós fizemos o pissarramento de trechos da estrada que liga Apuiarés ao distrito de Canafisto, que é o nosso distrito que fica mais distante da sede. Nós elencamos trechos onde tem mais dificuldade, em especial no período do inverno. E juntando esses trechos, nós pissarramos aproximadamente 7 quilômetros de estrada vicinal. Então, um trabalho que ainda está sendo feito, não foi finalizado, mas ele está aí com mais de 50% executado. E tem sido uma obra importantíssima, porque inclusive essa estrada, hoje que está recebendo esse pissarramento, no próximo ano a gente não vai ter preocupação, de fato, de fazer a recuperação dela, né? Ou se precisar, será de reparos poucos. Então, foi uma obra importantíssima de melhoria da nossa infraestrutura. Nós realizamos, nesse ano de 2023, diversos trechos de pavimentação, alguns com recurso próprio, outros frutos de emenda parlamentar também do nosso deputado estadual, que aí se transformou em convênio com o governo do estado. Mas eu quero, inclusive, citar alguns que foram realizados em 2023, me permita, por favor. Nós pavimentamos, todos com pedra tosca, alguns rejuntados e outros não, dependendo do local. Mas em 2023 nós executamos um projeto de 1.932 metros quadrados de pavimentação em pedra tosca na comunidade de Riacho do Paulo, 2.280 metros quadrados no distrito de Canafístula, 1.200 metros quadrados na comunidade de Boa Vista, 630 metros quadrados na sede do município, 1.080 metros quadrados na comunidade de Santo Antônio, inclusive está sendo executado agora. E nós temos quase 7.000 metros quadrados de pavimentação para ser executada ainda em 2 convênios com o governo do estado, que vai beneficiar as comunidades de Boqueirão, Cacimba de Cima e Caetano. Então, essas obras de pavimentação, para além das que a gente consegue ir executando ali com recurso próprio, alguns trechos menores, elas têm sido importantíssimas para a melhoria da infraestrutura do nosso município e de dar melhores condições para a nossa população, de fato, poder trafegar. E nós finalizamos, né, nós conseguimos entregar em 2023 para a população apuiarense o Centro de Educação Infantil Isauro Peixoto, que era uma obra que estava inacabada desde que eu assumi o governo, cheia de muitas pendências, e a gente conseguiu sanar essas pendências, colocamos recurso próprio e entregamos esse equipamento para a população, que inclusive está em funcionamento desde agosto de 2023. E também finalizamos um outro convênio com o governo do estado, que era a construção de quadras poliesportivas, que beneficiava 3 comunidades, e faltava uma última comunidade receber essa quadra, que é justamente a comunidade de Boa Vista. Então, nós conseguimos também executar, finalizar esse convênio, construindo a quadra poliesportiva aqui na comunidade de Boa Vista. Então, e nós estamos, nesse momento, executando uma obra de reforma e revitalização de uma avenida que fica em uma das nossas entradas da cidade. Uma avenida extremamente importante, porque é a avenida que sai, você indo de Apuiarés e seguindo para a General Sampaio, então é essa saída do município, que acaba sendo saída e entrada também. Uma avenida muito importante de acesso da nossa população e também de visitantes, mas que nunca havia sido iluminada. Era uma avenida muito escura e nós fizemos um projeto, estamos executando com recurso próprio, um projeto de reforma e revitalização dessa avenida. Nós executamos a primeira etapa, que foi a parte da iluminação. Então, hoje nós temos a Avenida Frederico Pontes e a Rua Maria Júlia devidamente iluminada. Mas essa obra ela ainda dará continuidade, será feita por etapa, inclusive ela terá uma pista de Cooper, para que a nossa população possa, de fato, caminhar de uma forma mais tranquila, porque a gente tem muitas pessoas adeptas à caminhada ou à corrida e que fazem isso na nossa CE, que inclusive praticamente sem acostamento, correndo muito risco. Então nós teremos um espaço dentro da sede do município que vai possibilitar isso para a nossa população. Então essa melhoria da infraestrutura a gente vem fazendo, ora com recurso próprio, ora firmando convênios com o governo do estado, conseguindo emendas parlamentares, entendendo que é uma demanda grande, mas que a gente tem conseguido avançar muito nesse ano de 2023. Prefeita, 2024 é ano eleitoral. Já está definido que a senhora vai buscar a reeleição ou ainda não? A reeleição é um direito adquirido, né? Por mim, já no que diz respeito à legislação eleitoral. Então, diante desse direito adquirido, irei sim para a reeleição. Muito bem. Como é que está a parceria aí com os deputados votados, apoiados pela sua gestão, por você aí no município de Apuiarés? Está bastante positiva, Clédio, né? Como eu disse, nós temos os 2 deputados federais que têm uma relação direta com o meu governo, com vereadores que estão na minha base, que é o deputado federal José Nobre Guimarães e o Moses Rodrigues, e deputado estadual nós temos esse grande parceiro que é o Moisés Braz. Então,
eles estão juntos e nos ajudando, inclusive, a estabelecer outras relações que possam vir no sentido de fortalecer o projeto do Partido dos Trabalhadores aqui em Apuiarés e que a gente chegue, de fato, fortalecido para enfrentar esse novo pleito, né, num processo de reeleição. E aqui no município a gente vem buscando fazer isso, estabelecer outras parcerias, né, aproximar outras pessoas. Nós temos 2 grupos políticos no município, né, hoje de uma forma mais consolidada, o governo e a oposição. E tem pessoas que estão em torno, né, que pode ser outros grupos, mas pode também se juntar a um desses. Então, todos os municípios estão assim, esse final de ano, entendendo que muita coisa se define mesmo nos primeiros anos de 2024, mas já agora, nos últimos meses de 2023, já muitas movimentações, no sentido de o objetivo é, de fato, a gente fortalecer, ampliar o grupo, fortalecer, para que a gente consiga, de fato, enfrentar esse novo pleito e, obviamente, que o desejo é de sair vitorioso. Muito bem. Na Câmara Municipal, a maioria é aliada da gestão ou não? Não, sempre tive a maioria de oposição, Clésio. Então, desde 2021, quando eu iniciei o governo, e tenho, e continuarei, certamente, até o final, tendo a Câmara como a maioria de grupo opositor. E como é o relacionamento? E como é o relacionamento? A gente tem conseguido governar, Clésio. Eu não tenho dificuldade de conversar com ninguém. E eu sempre coloquei de uma forma muito clara de que o executivo ele tem o seu papel a cumprir e o legislativo tem o seu papel a cumprir. E ambos têm uma responsabilidade grande para com a população. E eu tenho feito algo desde o início desse governo, que é ser muito transparente com a população, que depositou essa confiança em mim, e hoje eu só estou, de fato, no desenvolvimento desse cargo, mediante esse apoio recebido, essa confiança depositada. Então, eu dialogo muito e eu faço isso de uma forma muito transparente com a população. Sempre que eu vou enviar algum projeto importante para a Câmara, eu dou primeiro ciência para a população. Olha, eu estou enviando esse projeto para a Câmara, eu converso com os vereadores que estão na base, mas eu trago essa transparência também para a população. E eles entendem se é um projeto que vai beneficiar a gente, então a gente vai para lá, a gente conversa com o vereador, a gente, sabe? Então, isso tem dado certo, mas também não é uma Câmara que tem, de fato, se colocado totalmente contra, porque é um projeto do governo e a gente tem que votar contra. Não. Eu tenho colocado assim, olha, nós temos papéis diferentes, mas no final das contas nós temos uma responsabilidade para com a população e é isso que eu espero do Legislativo. Então, está dando certo. É claro, é mais fácil você trabalhar em um cenário em que você tem a Câmara de Vereadores, né, numa relação de parceria com o Executivo, é mais fácil. Mas eu te digo que isso nunca foi desanimador para mim. E eu tenho conseguido governar, graças a Deus, e atendendo a população da melhor forma possível, dentro do que me compete, dentro do que é possível para mim, nesse cenário de ter uma Câmara maioria opositor. Muito bem. Prefeita, eu queria, para a gente finalizar aqui, parabenizar pelo trabalho que a senhora está fazendo aí no município de Apuiarés, né, desejar um feliz ano novo e agradecer a atenção, a disponibilidade que a senhora sempre tem quando a gente solicita, vez por outra que a gente está por aqui lhe perturbando, enfim, mas eu acho que é importante ter esse contato, repassar essas informações e a nossa gratidão por essa parceria e essa atenção que a senhora tem com a nossa equipe de reportagem, a equipe aqui da Atitude 96. E eu deixo esse espaço final aqui exatamente para que a senhora possa estar passando uma mensagem ao público que nos acompanha, em especial a população aí do município de Apuiarés. Bom, Clésia, eu quero mais uma vez agradecer pelo convite. Infelizmente, dessa vez não foi possível ir até os estúdios da Rádio Atitude, né? Mas, de fato, eu venho em uma agenda muito intensa nesse final de ano. E aí isso acontece, de fato, para todos os gestores. Final de ano é uma correria, né, louca, mas agradeço pela compreensão de você, de fato, da gente poder fazer essa entrevista utilizando a tecnologia que existe, que nos permite estar assim, mais próximo, mesmo não estando no mesmo local. Agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu tenho aproveitado toda e qualquer oportunidade que chegue para mim, para que eu possa colocar, de fato, como é que tem sido o governo aqui em Apuiarés. Eu tenho a consciência de que nós temos buscado fazer o melhor possível, Clésio, entendendo que todos os municípios têm uma população muito carente, com muitas demandas, com muitas necessidades, e tem muitas coisas que nos limitam.
mas dentro do que é possível, eu tenho feito, o governo aqui em Apuiarés tem feito o melhor possível pela população apuiarense. E ao tempo em que, num espaço desse, eu posso trazer ações do governo, obviamente tem tantas outras pessoas de outros municípios que estão acompanhando e que eu espero que isso também, né, em algum dado momento, algum gestor acha que isso é importante, que pegar uma ideia bacana de um município, levar para outro, né? Se em algum momento a minha participação em espaço de comunicação poder também agir dessa forma, eu fico extremamente feliz. Então, hoje eu estou em uma missão e eu vejo isso como uma missão. Tenho buscado fazer o melhor possível todos os dias, me doando o máximo que eu posso e espero, de fato, ter esse reconhecimento da população. Então, agradeço mais uma vez o espaço, deixar aqui o meu abraço a todos que fazem o Jornal Integração, a todos que fazem a Rádio Atitude, e desejar para todos que estão nos acompanhando, seja pelo rádio, seja pelas redes sociais, em especial para a população apuiarense, os meus desejos de que nós tenhamos um 2024 com muitas realizações, com muita união, com muitas vitórias, né? Pessoais, profissionais, que a gente olhe para o ano de 2024 com muita esperança de ser ainda melhor do que 2023. Então, o olhar para frente é sempre de melhoria. Então, que todas as famílias apuiarenses possam estar, de fato, unidas, né, em uma unidade de muito respeito, de muito amor, de muita presença de Deus, para que a gente consiga seguir avançando, trazendo o melhor desenvolvimento para Apuiarés, melhorando a vida da população apuiarense. Então, feliz 2024 para todos que nos acompanham. Muitíssimo obrigada e um abraço carinhoso a todos e todas. Muito bem, um abraço, prefeita. Conversamos então com a prefeita Iris Maria, do município de Apuiarés, aqui no nosso Jornal Integração.